Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à videoaula de arte referente ao primeiro bimestre para alunos da fase 6 do EJA Fundamental. Eu sei que o ano de 2020 foi um grande desafio para todos nós, não foi? Continuamos juntos, com novas oportunidades e esperança para conquistarmos o sucesso escolar, priorizando sempre o ensino de qualidade para você. Vem comigo! Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Iniciaremos falando sobre imaginação e criatividade. Você irá aprender sobre o grafite, a arte das ruas, vai estudar também sobre o teatro grego, entender como a música é uma arte imaterial e aprender sobre a dança. Vamos juntos? Vamos começar a aula falando sobre imaginação e criatividade. Para você, o que é arte e para que serve? Pensa um pouquinho. Não conseguiu responder? Não tem problema. Você pode pensar que não conhece, que não entende arte, que não convive com as expressões artísticas, mas estamos todos cercados de arte por todos os lados, através da sociedade que estamos inseridos e por parte da cultura que cada um traz consigo do seu núcleo familiar e de suas vivências. A arte está no tipo de relógio que você escolhe, redondo ou quadrado, na cor da sua blusa, no design do seu tênis, na escova de dentes, no modelo de carro, por exemplo. Assim, você pode perceber que temos contato com a arte todos os dias. Muitas pessoas têm diferentes opiniões sobre arte. Alguns acreditam que a boa arte é uma pintura, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ou a escultura de Davi de Michelangelo, pois para eles a arte tem que ser bela ou revelar algo, ou nos fazer pensar, ou ainda nos inspirar. A verdade é que a arte pode ter muitas características, do belo ao feio ou do natural ao abstrato. Ela pode fazer uma pessoa chorar, ter raiva, ter medo, ter alegria. Uma obra de arte pode ser pequena ou gigantesca, monocromática ou colorida, ou com linhas abstrata, contemporânea ou convencional. O que acontece é que cada manifestação artística tem a sua marca. Mas não somos só nós que fazemos essa pergunta sobre o que é arte. Os artistas também se fazem essa pergunta: o que é arte e para que serve? O artista pernambucano Paulo Bruschi é um dos expoentes da arte conceitual no Brasil e um dos principais precursores de diversas manifestações que envolvem arte, tecnologia e comunicação. E em 1978 fez essa pergunta ao público. Ele questionava a todos a respeito da função da arte. Pode parecer confuso e até estranho um artista fazer esse questionamento, porque as pessoas acreditam que os artistas têm a resposta para essa indagação, não é verdade? Mas os artistas sempre se questionam sobre o significado e as dimensões da arte, porque a arte está em constante mudança. Assim como as pessoas, arte e cultura também estão em constante movimento de valores, por isso sua definição foi e continua sendo discutida. Uma forma de arte que ganha destaque no cenário da criatividade e imaginação é o grafite. Você já ouviu falar dos grafiteiros, os gêmeos? Não? Então vamos conhecê-los. Os irmãos gêmeos e grafiteiros Otávio e Gustavo Pandolfo são paulistanos. Seus trabalhos estão presentes em diferentes cidades, nos 4 cantos do planeta. Nos Estados Unidos, nas cidades de Nova York, Los Angeles e São Francisco. Na Austrália, na Alemanha, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, China, Japão, Cuba, Chile e Argentina. E olha que interessante, o trabalho dos gêmeos já ultrapassou as barreiras do grafite nas ruas e chegou a museus do mundo inteiro. Nas exposições dessa dupla, além dos painéis, encontram-se esculturas gigantescas, carros e instrumentos musicais que funcionam customizados. Muito legal, né? E importante para a arte. Assim, é importante lembrar que a arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos.
Cada civilização produz arte e a define dependendo dos seus costumes, valores e história. Existem várias manifestações artísticas diferentes, como as artes visuais, a dança, a música, o teatro, entre outras. Mas algumas manifestações artísticas podem misturar mais de uma linguagem artística, gerando muitas outras. Olha o quanto já aprendemos até aqui. Então, vamos continuar falando de arte? Lembra que existem várias manifestações artísticas diferentes, como as artes visuais, a dança, a música, o teatro e outras? Por isso, o nosso assunto agora é o teatro grego. O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega e, além disso, serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Vale lembrar que o termo teatro, teatron, do grego, significa local onde se vê ou lugar para olhar. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários, figurinos, havia também a apresentação de músicas, danças e mímicas, além da presença de júris. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo, para o deus Dionísio. Era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidade e vinho. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que hoje conhecemos como teatro com enredo, atores, plateia e encenações. O teatro grego possuía dois gêneros, a tragédia e a comédia. A tragédia grega é o gênero teatral mais antigo. Se baseava nas histórias trágicas e mitológicas, como o medo e o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou um poema, com um final infeliz. Já a comédia grega era uma forma de espetáculo divertido, mais crítico, pois através das sátiras eram abordados aspectos da sociedade grega de forma cômica. Um fator interessante é que o teatro grego era realizado a céu aberto e para um público numeroso que ocupava a arquibancada escalonada em torno da orquestra circular. O figurino contava com máscaras que portavam grandes perucas e no local em que se encaixava a boca havia uma espécie de cone que permitia uma maior propagação da voz. Essas máscaras eram desproporcionais ao tamanho do corpo humano, exigindo desta forma redimensionar todo o figurino para acompanhar a proporção estética, inclusive utilizando botas de saltos altos. Essas máscaras possuíam diversas expressões faciais e eram um instrumento essencial no figurino dos atores, porque, por exemplo, no teatro grego, as mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis, da cidade. Dessa forma, as máscaras eram usadas pelos homens para representar as mulheres. É possível perceber que a criação de um personagem por trás de uma máscara traz a busca pelo novo ou pelo esquecido. O esconder-se, mostrar-se por meio de uma máscara, por um personagem ou pessoa, permite que se diga, expresse, comunique, coisas que sem a máscara possivelmente não se faria, como é o caso do palhaço, que detém a menor máscara do mundo, o nariz vermelho. E o bobo da corte, que de tão bobo dizia verdade sem ser penalizado, pois era só personagem. Oscar Wilde, um escritor, poeta e dramaturgo irlandês, disse: "Dê uma máscara ao homem e ele dirá a verdade." Você lembra que existem várias manifestações artísticas diferentes, como as artes visuais, a dança, a música e o teatro? Sim? Assim vamos passear pela música agora. O nome música vem do grego, que significa arte das musas, que eram as responsáveis por inspirar o conhecimento, as ciências e as artes na mitologia grega.
A música é uma forma de arte imaterial, ou seja, não possui matéria física e temporal, porque acontece no tempo. Um círculo, por exemplo, existe na sua forma física, enquanto que a música precisa de tempo para que os seus sons aconteçam uns após os outros e tomem forma na mente dos ouvintes. Não se sabe a razão pela qual o ser humano inventou a música, porém ela está em todas as civilizações e culturas conhecidas. Vários pesquisadores acreditam que a música surgiu da necessidade do homem de se comunicar e está presente desde os rituais na pré-história. A variedade de músicas produzidas hoje no planeta gera uma definição ampla do que pode ser música. O que se pode afirmar é que música é a arte feita com sons e silêncios. E você? Gosta de qual grupo musical? Eu vou lhe apresentar um que faz música de uma forma bem divertida e interessante. Os Barbatuques. Vamos ver o vídeo? Olhe morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barraca, sai olá. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barraca, sai olá. Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal, através de suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. Os Barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical, desenvolvidas em suas experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes. Palmas, estalos, assobios e muitos outros sons explorados pelas mãos, pés e boca. Muito legal, não é verdade? E quando eu falo de música, você lembra do que também? Sim, da dança. É muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, também como uma forma de comunicação.
Além disso, a dança estava bastante relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais. Há registros de pinturas rupestres do período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças. Foi a partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras que as pessoas foram combinando movimentos do corpo. São as chamadas danças primitivas. Já as denominadas danças milenares são aquelas que ocorreram em civilizações da antiguidade, como Índia, Egito, Grécia e Roma. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. No Renascimento, a dança é bastante valorizada pela nobreza. Nesse momento, a dança torna-se mais complexa e surgem estudos e organizações a fim de sistematizá-la. É quando desponta o chamado balé. Com o tempo, outras maneiras de expressar-se corporalmente foram criadas e hoje temos a chamada dança contemporânea. No século XVI surgiram os primeiros registros das danças, em que cada localidade apresentava características próprias. No século XIX, surgiram as danças feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, dentre outras. Estas, a princípio, não foram aceitas pelos mais conservadores, até que no século XX surgiu o rock and roll, que revolucionou o estilo musical e, consequentemente, os ritmos das danças. Assim como a mistura dos povos foi acontecendo, os aspectos culturais foram se difundindo. O maracatu, o samba e a rumba são prova disso, pois através das danças vindas dos negros, dos índios e dos europeus, esses ritmos se originaram. Hoje em dia, as danças voltaram-se muito para o lado da sensualidade, sendo mais divulgadas e aceitas por todo mundo. Nos países do Oriente Médio, a dança do ventre é muito difundida e no Brasil, o funk e o samba são populares. A dança é, assim, a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Nessa aula, você viu que é da natureza humana pensar sobre tudo, ter novas ideias e concepções. E ao observarmos as obras de arte, podemos concluir que a arte tem mudado nos últimos tempos e que em cada lugar ela teve papéis diferentes. Cada artista criou a partir da sua visão de mundo e sua poética. Cada civilização reagiu às criações artísticas, aceitando-as ou não. Mas a verdade é que a arte está sempre em movimento, gerando acontecimentos estéticos que mostram como os seres humanos sentem o mundo. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima aula!